Dia 9 de março, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Lucas capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença,
nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nulo o tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei, e era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: "Fora com este! Solta-nos Barrabás!" Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Então, pela terceira vez, lhes perguntou: "Que mal fez este?" De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E como o conduzissem constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: "Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco?" E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: "Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido." Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: "Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo." Também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: "Este é o rei dos judeus." Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: "Verdadeiramente este homem era justo." E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido, desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Jó capítulo 38. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: "Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento?
Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fosse os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para sua casa? Tu sabes, porque nesse tempo era nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste no depósito da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho, até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho, para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dissedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leãozinhos quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também, abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática,
mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles, enviamos nosso irmão cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens.